Fala pessoal, na aula de hoje nós estaremos trabalhando com conjuntos, em específico dois tipos de características do conjunto, que são a pertinência e a inclusão. Caso você não tenha noção do que seja conjunto, a gente vai estar dando aqui para você uma noção intuitiva do que é conjunto. Vamos aqui trabalhar com essa noção intuitiva para você ter uma ideia do que é conjunto e aí em seguida a gente vai estar trabalhando com essas relações de conjunto. Digamos que você queira saber, o conjunto dos estados brasileiros da região norte, e aí você me questiona sobre isso, e com os conhecimentos de geografia que eu tenho, que tenho, eu vou lhe dizer que o conjunto, dos estados brasileiros da região norte, os elementos que compõem esse conjunto são o Acre, o Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Esses são elementos que compõem esse conjunto que é a região norte. Ou seja, conjunto ele vai advir de um conceito primitivo. Você tem a ideia de conjunto, quando você fala a palavra ali, você tem um entendimento já do que seria o conjunto, É o agrupamento de uma coleção de elementos que tem algo em comum entre eles, Então, aqui nesse caso aqui, que eu estou citando para vocês, o algo em comum entre esses elementos é que eles fazem parte da região norte do Brasil, E eu posso dizer também aqui que a região norte é um subconjunto do conjunto Brasil. Então aqui vai mais um aprofundamento da teoria de conjuntos. Então a ideia de conjuntos é bem simples, pessoal. E dito isso, a gente vai para o assunto da aula de hoje, que é a relação de pertinência e a relação de inclusão. A relação de pertinência vai sempre fazer... Sempre quando eu estiver falando de relação de pertinência, a gente está fazendo uma relação entre elementos e conjunto. Sempre quando eu falar de relação de pertinência, a gente está tratando de uma relação entre os elementos e o conjunto. Por exemplo, eu posso dizer que o número 2, o elemento 2, pertence, no elemento 12, pertence ao conjunto A. Pelo contrário, o elemento 5 não pertence ao conjunto A. Então, esse símbolo aqui é o símbolo de pertence. Caso você não esteja familiarizado, para você ter agora noção do que é, esse é o símbolo de pertence, e esse símbolozinho aqui é o símbolo do não pertence. Ou seja, sempre que a gente tratar desses símbolos aqui, esse é o símbolo do pertence e esse é o do não pertence. Vejam que eu fiz aqui uma relação, Tratei aqui sobre a relação de pertinência, que é a relação de pertencer ou não, e ela sempre vai estar fazendo a associação do elemento ou dos elementos com o conjunto. Eu tenho aqui o conjunto A, que possui como elemento o conjunto, possui como elemento 4, 8, 12 e o 16. Então, eu disse aqui que o 12, que é um elemento do conjunto A, pertence ao conjunto A. Eu poderia também dizer que o 4 pertence ao conjunto A. Como também poderia dizer que o 8 também pertence ao conjunto A. Eu posso dizer que o 10 não pertence ao conjunto A. E o 16 pertence ao conjunto A. Ou seja, a relação de pertinência vai fazer menção a isso, a um elemento pertencer ou não de um determinado conjunto.
Agora, pessoal, a gente vai estar falando sobre relação de inclusão. É outra característica a respeito de conjunto, né? E a gente acabou de ver aqui que a relação de pertinência, ela faz menção a um tipo de relação do elemento com o conjunto. Já na relação de inclusão, sempre eu vou estar tratando de conjunto com outro conjunto. Então, se você pegar uma questão e que estiver tratando de relação de inclusão e ela esteja fazendo associação de elemento com o conjunto, está errada, né? A relação de inclusão sempre vai estar tratando de uma associação de dois conjuntos, né? Você sempre está tratando da relação entre dois conjuntos. E aqui nós temos as simbologias para a relação de inclusão, bem como a relação de pertinência, nós temos simbologias. Lá era mais simples, você tinha a relação do pertence ou não pertence. Aqui nós temos alguns símbolozinhos a mais, mas eu já vou estar falando para você, você vai conseguir pegar a ideia de que é cada símbolo. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Vamos primeiro para esse primeiro tópico aqui, né, para o símbolo 1. Né? Esse símbolo aqui faz a relação de estar contido. Né? Ele quer dizer que está contido. Ou seja, ele está querendo se referir que um determinado conjunto está contido em outro conjunto. Esse segundo elemento aqui, esse segundo símbolo aqui, vai me dizer que não está contido. Não está contido. Talvez você já tivesse noção que fosse não está contido pelo fato de ter a mesma representação com uma barra riscando aqui, né? E geralmente tem essa indicação, né? Como a gente vê no pertence e não pertence. Agora aqui nós temos o símbolo do contém, né? Quando diz que um elemento, um conjunto contém outro conjunto. Né? Sempre quando a gente fala de relação de inclusão, a gente está tratando de relação entre conjuntos. Então eu poderia dizer, por exemplo, que o conjunto B contém o conjunto A. É um exemplo aqui, tá, pessoal? Então, e aí, por eu dizer que o conjunto B contém o conjunto A, eu posso dizer que o conjunto A está contido no conjunto B. Ou seja, essa linguagem, né, essa representação, essa simbologia aqui, ela vai fazer sempre essa referência, né? Por último aqui eu tenho o símbolo do não contém. Não contém. Então, essas são as simbologias para cada termo. Aqui eu falei para vocês, né? O conjunto B contém o conjunto A. Então, o conjunto A vai ser um subconjunto de B. Então, se eu digo isso, eu posso dizer também que o conjunto A está contido em B. E para ficar melhor da visualização de vocês e entenderem
o que está querendo ser passado aqui, né? Sobre relação de inclusão, nós temos aqui diagramas para ficar mais fácil de enxergar sobre a relação de inclusão, pessoal. Olha só, tem um primeiro exemplo aqui. Eu tenho o conjunto B, e dentro do conjunto B, eu tenho o conjunto A, que está rachurado de amarelo aqui. Então, eu digo que o conjunto B, olha só, o conjunto B contém o conjunto A. Isso porque o conjunto A está dentro do conjunto B. É um subconjunto do conjunto B. Se eu digo que o conjunto B contém o conjunto A, eu posso dizer que o A está contido, né? Olha só, contido, e aqui embaixo é o contém. Então, o A está contido em B. Isso é verdade, olha só. O A está completamente no conjunto B. Agora, para esse lado aqui, eu tenho novamente a ilustração de dois diagramas, né? Só que diferente dessa situação aqui, agora eu vou dizer que o B não contém, aqui o sinalzinho, ó, não contém. Ele não contém o conjunto A. Aí você pode perguntar aqui, mas olha só, uma parte do conjunto A está no conjunto B. Sim, mas ele não está contido por completo. Então eu não posso dizer que o conjunto B contém o conjunto A se ele não está completamente dentro do conjunto B. Então, eu posso dizer aqui que ele não contém o conjunto A, mesmo que parte do conjunto A faça aqui uma intersecção com o conjunto B. Então, se eu digo que o conjunto B não contém o conjunto A, eu posso dizer que o conjunto A não está contido, no conjunto B. Né? Então, vamos frisar novamente aqui. Eu posso ter elementos deles aqui que sejam iguais uns com os outros. Tem uma intersecção aqui, mas é válido lembrar que a relação de inclusão ela faz sempre menção a uma relação de dois conjuntos, e aí nessa parte você esquece um pouco dos elementos, você vai analisar a relação dos conjuntos. A relação de inclusão ela trata da relação de dois conjuntos. Então, você vai analisar se um conjunto está contido ou não no outro, se um conjunto contém ou não o outro, e aí, a partir dessa análise do diagrama, você consegue aferir essa relação de inclusão, que sempre vai ser uma relação entre conjuntos, né? E é isso aí, pessoal. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!